uma manifestação esvaziada, talvez com alguns que também depredaram o Congresso Nacional, o governo de Michel Temer, do PT e do MST, quando eles fizeram a mesma baderna, destruíram e feriram, na época do Michel Temer, dizendo que ele tinha dado um golpe ao derrubar Dilma, que foi algo absolutamente constitucional. Alguns deles deveriam estar lá, presentes pelo PT e do MST, mas esvaziada a manifestação. O presidente Lula comemorou 3 anos daquela baderna, que ele insiste em dizer que foi uma tentativa de golpe de Estado, que seria a primeira vez na história em que nós teríamos um golpe sem armas, sem forças armadas e com pessoas que sem armas não tinham nenhuma tradição militar para dar um golpe de Estado. Mas, enfim, as narrativas no Brasil sempre têm muita força. Mas foi esvaziada e declarou isso, talvez acompanhado de muitos daqueles que depredaram o Congresso do governo Michel Temer. Enfim, é apenas uma suposição. Eu gostaria que os jornalistas verificassem se algum daqueles depredadores do Congresso Nacional da época do Michel Temer estavam nessa manifestação no dia 8 de janeiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre uma declaração do presidente Lula que me preocupou muito. Ele declarou que é um retrocesso não fazer despesas. Quer dizer, fez uma declaração que ele não pode governar sem fazer despesas, sem ter receita. Se aqueles que querem que se controle as despesas para só se gastar o que se tem, não estão pensando no país. No país tem que se gastar o que não se tem. Foi a declaração que apareceu ontem no estado de São Paulo. Enfim, eu penso, por exemplo, todos que estão me ouvindo, as donas de casa que me ouvem, se ela chegasse para o seu marido, eu vou gastar o que eu não tenho. Evidente que não concordariam. Os maridos que resolvessem administrar sua casa, aqueles que dizem, eu vou gastar na minha empresa o que eu não tenho. Evidente que as empresas não aguentariam. Tem que se fazer planejamento. O nosso endividamento tem crescido, o aumento da carga tributária tem crescido e o desenvolvimento tem caído. E quando você diz nós não temos desemprego, não é verdade. Temos. Porque quem recebe a Bolsa Família e não procura emprego é um desempregado, que é sustentado por aqueles que estão trabalhando. Então, o que eu estava pensando é o seguinte, nós temos que começar a deixar de ter discursos demagógicos, exclusivamente populistas, num momento que nós temos uma crise verdadeira do ponto de vista econômico. Nós tivemos, por exemplo, se vocês terem noção, entende, uma saída este ano de 33 bilhões e 600 milhões de dólares. Quer dizer, nós mandamos mais para fora do que recebemos. E embora tenhamos tido um saldo razoável na balança comercial, numa conta de pagamentos, considerando todas as entradas e todas as saídas, a verdade é que foi inferior àquela dos anos anteriores. Nós não estamos sinalizando a demonstrar confiança na economia brasileira, nas contas públicas, com um governo que faz essa declaração. Dizer que não podemos gastar senão o que recebemos é um retrocesso. É o que está no estado de São Paulo. Estou reproduzindo de um jornal que todos consideram um jornal sério, incapaz de dar. Então se diz que foi essa a palavra do Lula, porque deve ter sido verdade. Então os senhores compreendem, se nós continuarmos com essa linha demagógica, primeiro, estamos defendendo uma democracia, enquanto William Vac diz a credibilidade do país em matéria de instituições está caindo de tal forma que dá a impressão, perante a opinião pública, que o poder apodreceu. A expressão não é minha, é dos mais sérios jornalistas do Brasil.
Então, os senhores compreendem, quando eu bato nessa, se nós não tivermos uma pacificação, uma união, deixar os radicais, deixar esses discursos demagógicos, populistas, que não representam a realidade de lá. E apesar de ser um ano eleitoral, não pensarmos seriamente num Brasil para sair da crise, porque estamos numa crise política institucional, de credibilidade dos poderes e econômica, com um arcabouço salarial, arcabouço fiscal, que é exclusivamente uma peça. Inclusive o Banco Central, que tem garantia da inflação, inclusive sendo testados e criticados pelas próprias instituições governamentais. Podemos saber, com tudo o que está sendo revelado sobre a liquidação extrajudicial de um banco, pondo em dúvida aqui o Banco Central, um órgão exclusivamente técnico, tem agido corretamente, o que traz um elemento de desconfiança em contas no sistema financeiro terrível, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. É verdade que o próprio ministro que pretendia já recuou em parte do seu pedido, que fez bem. Imagina um órgão técnico se examinar por gente não técnica, quando a grande conquista que tivemos na Constituição de 88 foi levar o Banco Central a ser uma entidade autônoma, legislação posterior que deu essa independência e autonomia, e que garante, no momento, o Brasil não ter uma inflação. Se não fosse uma política austera, severa, ruim para a economia, mas boa para sustentar a inflação baixa, o que garante a previsibilidade de investimento, nós estaríamos com descontrole absoluto das contas públicas de quem diz podemos gastar sem ter. É um retrocesso gastar só o que se recebe. É evidente que é levar o país a ter os ovos de galinha. Índia crescendo 7% ao ano, China crescendo, o Brasil que era um emergente, maior que os dois países há 40 anos atrás, em nível de PIB, hoje está muito atrás. A Índia passou a ser a terceira economia, a quarta economia do mundo, só perde hoje para a Alemanha, a China e os Estados Unidos, e o Brasil continua naquela praça. Enfim, com governos que não auxiliam, com essa terra que temos, com esse sol que temos, com esse povo, uma população razoável para a extensão territorial que temos, o que permite, portanto, previsibilidade, dar condições. Nós estamos com Brasília não permitindo que o Brasil tenha, senão esse voo de galinha. Eu, normalmente, sempre apelo, temos que tentar a pacificação, temos que pensar seriamente, tecnicamente, em como fazer o país evoluir. E, por fim, me parece fundamental, não é com narrativas, com demagogia, com populismo, com radicalizações, que nós vamos sair desse mal-estar. O que seria bom é que todo brasileiro pensasse em dialogar, como se faz numa democracia, para tirar o Brasil do buraco institucional em que está.